Imagine que você seja solicitado a visualizar uma maçã vermelha. Provavelmente você consegue vê-la claramente em sua mente, certo? Mas e se eu lhe dissesse que para algumas pessoas essa tarefa é impossível? Para aqueles que vivem com uma condição chamada fantasia, o palco mental permanece escuro. Eles fecham os olhos e tudo o que veem é a parte de baixo das pálpebras. Sim, eles literalmente não conseguem imaginar nada em suas mentes. Esse fenômeno intrigante surgiu pela primeira vez no vocabulário científico em 2010 e desde então tem despertado uma série de pesquisas. O mais interessante é que acredita-se que cerca de 1 em cada 25 pessoas tenha essa condição. Mas o que isso significa para suas vidas diárias e sua capacidade de funcionar? Existem vantagens ocultas ou habilidades intrigantes que vêm com essa falta de imagens mentais? E há uma ligação com outra condição conhecida como memória autobiográfica severamente deficiente? Bem, é uma jornada intrigante para a mente humana e posso garantir que as descobertas vão surpreendê-lo. Fique ligado! E aí, exploradores da curiosidade, prontos para mais uma aventura no desconhecido? Meu nome é César e comigo está o sempre perspicaz Sônia. Estamos de volta para levá-los a mais uma exploração do nosso fascinante mundo. Oi, pessoal! Mal posso esperar para mergulhar no tópico de hoje. Garanto que será uma discussão estimulante. Não se esqueçam de acompanhar nossas jornadas diárias rumo ao desconhecido. Com certeza, Sônia. E para aqueles que são novos em nosso podcast, não se esqueçam de se inscrever no Curioso Incrível, deixar seus comentários e compartilhar nossos episódios. Sua participação é o que alimenta essa jornada de curiosidade. Então vamos nos preparar e mergulhar de cabeça no coração do nosso tópico de hoje. Então deixem-me pintar um quadro para vocês. Imaginem estar dentro de um cilindro branco, mal mais largo do que o seu corpo, cercado por todos os lados por uma máquina sofisticada do tamanho de uma pequena van de acampamento. Isso, meus amigos, é como estar dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, fMRI na sigla em inglês. Nosso sujeito, o escritor da história em que estamos mergulhando, está deitado lá, com a cabeça apertada entre almofadas para mantê-la imóvel. Ele está no subsolo de um dos laboratórios do Campus Ongo da Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio, certo? Isso parece bem intenso, não é mesmo? Com certeza. Agora uma voz feminina sintética começa a nomear objetos do dia a dia: cartola, extintor de incêndio, borboleta, camelo, motonieve e assim por diante. A tarefa, simples. Feche os olhos e imagine esses objetos. Fácil, certo? Bem, nem para todos. Está nos dizendo que existem pessoas que não conseguem visualizar esses objetos em suas mentes? Exatamente. Nosso sujeito classifica sua imagem mental como 0 em uma escala de 0 a 5, porque tudo o que ele vê são as partes escuras de suas pálpebras. Nenhuma cartola, nenhuma borboleta, nenhuma motonieve. Ele tem o que é conhecido como a fantasia, a ausência de imaginação voluntária dos sentidos. Uau, isso parece ser um conceito tão estranho para aqueles de nós que conseguem visualizar normalmente. Eu nem consigo imaginar como é isso. Ou, talvez, neste caso, eu não consiga deixar de imaginar como é. Muito bem colocado. É realmente uma jornada fascinante para a mente humana, não acha? Isso nos faz perceber a diversidade em nossas experiências e percepções. E isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos nos aprofundar nesse curioso fenômeno conhecido como a fantasia e suas implicações. Fique ligado. Então, nosso escritor da história sempre foi consciente de algumas peculiaridades sobre si mesmo durante toda a sua vida. Aspectos como uma memória terrível, um ótimo senso de direção e uma percepção de falta de criatividade visual. Ele nunca pensou muito sobre as características, considerando-as apenas peculiaridades aleatórias, até que ele se deparou com algo chamado a fantasia. Ah, entendi. Então ele não percebeu que essas peculiaridades estavam todas conectadas a um único fenômeno, até ler sobre a fantasia, certo? Exatamente. Quando ele leu sobre a fantasia, ele entendeu que quando as pessoas dizem "imagine essa cena em sua mente", elas não estão falando metaforicamente. Indivíduos podem realmente evocar formas e cores em suas mentes. O choque dessa realização foi seguido pela união de suas idiosincrasias em um único fenômeno coerente que se encaixava com a descrição científica da condição. Eu consigo imaginar que isso deve ter sido uma revelação enorme para ele.
É como ter todas as peças do quebra-cabeça e não saber qual imagem elas formam, até que você encontre a caixa do quebra-cabeça e, de repente, tudo faz sentido. Sim, e esse não foi um caso isolado. Relatos de pessoas que afirmam não ter uma mente visual remontam ao século XIX. No entanto, por muito tempo, esses casos foram igual à comunidade científica em geral. Isso é fascinante. Então não foi até a década de 2010 que um homem se aproximou de Adam Zeman, um professor de neurologia cognitiva e comportamental, alegando ter perdido sua mente visual após uma cirurgia cardíaca, que a condição começou a receber atenção? Você está correto. A pesquisa de Zeman mostrou que esse homem tinha padrões de ativação cerebral diferentes de outros indivíduos ao tentar imaginar coisas. Mas a verdadeira surpresa veio quando várias pessoas entraram em contato com Zeman, alegando ter tido a mesma condição pelo tempo que conseguiam se lembrar. Após a avaliação, descobriu-se que esses indivíduos realmente pareciam ter pouca ou nenhuma capacidade de visualizar à vontade. Zeman propôs chamar essa condição de afantasia, que significa literalmente a ausência de imagens em grego. À medida que o termo afantasia começou a ganhar destaque na comunidade de neurociência, cada vez mais pesquisadores começaram a estudá-lo. Agora sabemos que aproximadamente 1 em cada 25 pessoas é considerada fantásica. Isso é raro, mas não muito raro. É provável que cada um de nós conheça alguém com essa condição. E para aqueles de nós que conseguem visualizar normalmente, é difícil compreender como alguém poderia funcionar sem a capacidade de imaginar imagens e sons. Sim, é realmente uma experiência intrigante. Mas aqui é onde fica interessante. A maior fonte de confusão vem da suposição de que imaginação e formação de imagens mentais são a mesma coisa, o que não é verdade. Indivíduos com afantasia são capazes de imaginar, mas sua imaginação é desprovida de representações sensoriais. Os objetos existem em suas mentes como conceitos interconectados. Então é como se fossem tópicos de fatos sobre as coisas em vez de imagens visuais. Exatamente. Por exemplo, quando o nosso sujeito lê uma cena de O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, ele absorve muitas informações sobre o cenário, os personagens, a situação, tudo isso sem formar uma única imagem em sua mente. Essa forma de imaginação é mais abstrata, mas não significativamente menos útil. Isso é fascinante. É como se a imaginação deles funcionasse numa dimensão diferente. Sim, esses conceitos em forma de tópicos não flutuam aleatoriamente no vazio. Eles são incorporados em estruturas tridimensionais coerentes que a pessoa pode manipular em sua mente. Como se movimentar pelo pequeno barco em O Velho e o Mar, sentar ao lado do personagem Santiago e sentir a massa monstruosa do peixe flutuando perto da embarcação. Essa consciência espacial pode ser o que permite a ele se orientar em seu quarto no escuro. Notável. Ser capaz de formar pensamentos espaciais sem imagética acompanhante parece ser um superpoder em si mesmo. Realmente nos faz repensar o conceito de imaginação, não é mesmo? A ciência ainda não tem certeza do porquê disso acontecer, mas alguns especulam que possa ter algo a ver com uma separação dessas funções dentro e ao redor do córtex visual. São tempos empolgantes enquanto continuamos a explorar a mente humana em toda a sua complexidade. Agora, você pode estar se perguntando sobre a natureza das memórias para aqueles com afantasia. Se eles não podem evocar imagens, cheiros ou sons em suas mentes, como eles se lembram dos eventos? É uma ótima pergunta e os cientistas também estão tentando desvendar esse mistério. Em 2015, pesquisadores identificaram uma nova síndrome chamada Memória Autobiográfica Severamente Deficiente, ou SDEM para abreviar. É uma condição em que as pessoas não possuem a capacidade de reviver experiências passadas em suas mentes. Isso é interessante. Então, aqueles com SDEM podem não ter esses flashbacks vívidos de eventos passados como alguns de nós têm, certo? Certo. Embora o SDEM seja raro, uma pesquisa preliminar sugere uma ligação com a afantasia, com potencialmente mais da metade de uma amostra de 2.000 pessoas com SDEM também apresentando a fantasia. Eles descrevem suas memórias como mais um resumo dos fatos principais e não como uma vivência sensorial do evento. Isso é fascinante. Isso me lembra algo que li sobre os diferentes tipos de memória. Você sabia que existe algo chamado memória fotográfica, onde as pessoas conseguem se lembrar das coisas em detalhes extremos, quase como se tivessem tirado uma foto mental?
Sim, isso está no extremo oposto da afantasia e do SDAM. É incrível como a memória humana pode ser variada. Mas voltando à fantasia, descobriu-se que essa condição não impacta significativamente suas vidas. Mesmo que eles não consigam evocar imagens, cheiros ou sons, geralmente possuem informações verbais suficientes e eloquência para fornecer uma resposta satisfatória quando descrições visuais são necessárias. Então, não é considerada uma deficiência, certo? Correto. O consenso entre os pesquisadores é que a afantasia não atende aos critérios para ser chamada de deficiência. Na verdade, indivíduos com afantasia são tão bem-sucedidos em suas vidas e carreiras quanto o restante da população. Isso é um testemunho da incrível adaptabilidade do cérebro humano. Outra descoberta fascinante vem de um estudo realizado por 2 pesquisadores da Universidade Sorbonne. Eles descobriram que, apesar de os aphantasics levarem mais tempo em tarefas baseadas em imagens, sua precisão era tão boa quanto a dos outros participantes. Então, eles estão encontrando meio das tiras veio problemas? Exatamente, eles estão usando estratégias menos diretas. No entanto, nem tudo são flores. Algumas pessoas que descobrem que têm a fantasia sentem uma sensação de perda ou até mesmo a culpam por problemas em suas vidas. Como problemas de autoestima? Sim, ou até mesmo problemas de relacionamento. Isso pode levar a uma espécie de crise de autoconsciência. De repente, eles se perguntam se sua fantasia é a culpada por suas dificuldades. Eu consigo entender como isso pode acontecer. Descobrir que você é diferente de uma maneira tão fundamental pode ser perturbador. Com certeza. E isso muitas vezes leva à autodúvida, especialmente se eles certas coisas sobre si mesmos. Mas é importante lembrar que essas conexões ainda não foram confirmadas por estudos científicos. Então, é mais uma questão de percepção do que de causa e efeito real. Certo. E a pesquisa tem como objetivo entender melhor a diversidade da afantasia. Por exemplo, Junichi Takahashi, um psicólogo da Universidade de Fukushima, tem estudado diferentes subtipos de afantasia. Então, não existe apenas uma forma de afantasia? É um espectro, assim como muitas outras condições. Quanto mais estudamos, mais aprendemos sobre a complexidade e variedade da cognição humana. Mais insights vêm de Takahashi e sua equipe, que decidiram ir além dos métodos usuais de questionário. Eles administraram uma série de questionários psicológicos adicionais aos mesmos sujeitos, com o objetivo de entender a vivacidade da imaginação mental multissensorial entre os aphantasics. Não, eles têm de descobrir se os afantes podem as coisas como voz ou sabores. Exatamente. Não se trata apenas de imagens visuais. Eles também estavam investigando se os aphantasics tendem mais para estilos de pensamento orientados verbalmente ou visualmente. Eles até investigaram a cegueira facial, uma condição em que as pessoas não conseguem reconhecer rostos. Isso é realmente abrangente. Então, o que eles descobriram? Sua análise mostrou que todos esses fatores estão de certa forma relacionados, mas não completamente. Por exemplo, alguns aphantasics não possuem todos os seus sentidos mentais, enquanto outros conseguem imaginar sons, sabores ou outras sensações não visuais. Curiosamente, a cegueira facial ocorre com mais frequência entre os aphantasics, mas está longe de ser uma característica universal. Parece que a fantasia é ainda mais complexa do que pensávamos inicialmente, não é? Com certeza. Mas há uma pergunta persistente. Como sabemos que a fantasia realmente existe e não é apenas uma forma de negação psicológica ou uma interpretação diferente da mesma experiência interna? Por exemplo, se uma pessoa afirma que não consegue imaginar uma imagem, mas ainda consegue desenhá-la, será que algo diferente está realmente acontecendo em sua mente? É uma questão fascinante que os pesquisadores estão começando a explorar agora, com dados objetivos e concretos. Que jornada estamos embarcando, mergulhando nas complexidades do funcionamento interno da mente? Não consigo deixar de me maravilhar com as complexidades de nossos cérebros e as inúmeras maneiras pelas quais percebemos e interagimos com o mundo. O que vocês acham, queridos ouvintes? Estão achando isso tão intrigante quanto nós? Vamos aproveitar este momento para refletir sobre a maravilhosa diversidade da cognição humana. E não se esqueçam de compartilhar seus pensamentos. Estamos nessa jornada de descoberta juntos. As pesquisas estão cada vez mais mostrando que a afantasia não é apenas uma condição imaginada,
Por exemplo, estudos têm demonstrado uma forte correlação entre os scores de questionários e exames cerebrais, indicando diferentes habilidades de visualização. Então, trata-se como as pessoas percebem seus próprios pensamentos? É algo que podemos ver fisicamente? Exatamente. Na verdade, uma equipe na Austrália descobriu uma característica física dos afantásicos. Suas pupilas não se contraíam ao imaginar formas brilhantes, ao contrário daqueles sem. Senhorei, então é fisiológica real que é diferente. Sim, é uma das primeiras evidências tangíveis que confirmam a fantasia. E a pesquisa está em andamento. Por exemplo, um pesquisador no Japão, Tomoyasu Horikawa, está usando inteligência artificial para decifrar o conteúdo do córtex visual humano. E agora ele está focando na afantasia. IA e exames cerebrais, isso é algo de ponta. Realmente é. Resultados preliminares sugerem uma diferença nos padrões de ativação cerebral entre pessoas com afantasia e indivíduos típicos quando imaginam coisas. Mas mais dados são necessários para confirmar isso. O objetivo é encontrar uma prova definitiva das diferenças neurais entre pessoas com e sem essa condição. É fascinante como a fantasia é apenas uma curiosidade, também uma janela para entender como o cérebro humano funciona. Com certeza. É uma pequena cornucópia de insights científicos. Quanto mais aprendemos, melhor entendemos o funcionamento intricado do cérebro humano em geral. O potencial dessa pesquisa é enorme. Explorar a fantasia está abrindo novas formas de estudar outras condições também. Por exemplo, um pesquisador na Austrália está estudando o transtorno de estresse pós-traumático, comparando a ocorrência de pensamentos intrusivos entre pessoas com a fantasia e aquelas que conseguem visualizar. Então, que isso poderia se potencialmente ajudar a compreensão e tratamento do déficit. É uma possibilidade. Enquanto isso, outro pesquisador está usando a fantasia como uma janela para os processos neurais que criam imagens mentais em geral. Isso poderia ajudar a esclarecer nossa compreensão geral do cérebro humano. É realmente interessante ele estudar fala de algo, mas hoje é sobre igual. Isso mesmo. Descobrir a fantasia como um tópico científico é como pousar em um novo continente. Estamos apenas começando a mapear suas paisagens e parece que o cérebro sempre tem mais surpresas reservadas para nós. Essa divisão entre as fantasias e todos os outros pode não olhar sempre? Exatamente. Estudos futuros podem levar a uma compreensão mais detalhada das inúmeras maneiras como a falta de visualização se manifesta nas pessoas e como elas se adaptam a isso. E apesar dessas diferenças em como pensamos, isso não cria barreiras em como nos comunicamos e nos conectamos uns com os outros. Isso é maravilhosamente humano, né? Encontramos uma maneira de nos entendermos, apesar de nossas diferenças. Certamente é. Aprender sobre a fantasia também pode levar a um entendimento mais profundo de si mesmo. Basta olhar como o autor de nosso artigo principal descobriu que também pode ter outra condição chamada memória autobiográfica severamente deficiente e sinestesia leve depois de aprender sobre sua fantasia. De certa forma, entender nossas próprias diferenças pode levar para descoberta. Com certeza. Compreender nossos cérebros pode ser um passo poderoso em direção ao entendimento de nós mesmos. É uma jornada fascinante. A descoberta da fantasia frequentemente desperta um senso de autoconsciência e compreensão. Ela pode aprimorar a habilidade de expressar experiências internas aos outros e até mesmo melhorar o autogerenciamento. Esse é o caso do autor de nosso artigo principal, que após compreender sua fantasia, percebeu que estava mesmo preparado para suas batalhas na vida. Não se trata de pedir fanet sem entender descobrir querer. Exatamente. A fantasia não é uma doença, portanto não precisa de uma cura. É apenas uma forma diferente de vivenciar o mundo. E vale ressaltar que muitos que têm a fantasia não gostariam de se livrar dela, mesmo que isso fosse possível. Eles não gostariam de mudá-la? Isso mesmo. Essa condição, entre outras coisas, os moldou nas pessoas que são hoje. Eles apreciam sua perspectiva única e não gostariam de alterá-la. Então, é menos sobre o que há de errado com uma pessoa e mais sobre o que a torna quem ela é? Com certeza. A fantasia é apenas mais uma faceta que forma nossa identidade. O importante aqui é compreender e abraçar nossas experiências cognitivas únicas.
Não importa como nossos cérebros funcionem, eles contribuem para a rica diversidade do pensamento e da experiência humana. É um pensamento poderoso. As inúmeras maneiras como nossos cérebros funcionam e como isso molda nossas experiências individuais e coletivas. É verdadeiramente fascinante. Hoje nós exploramos o mundo da afantasia, uma condição que afeta 1 em cada 25 pessoas, caracterizada pela incapacidade de formar imagens mentais voluntariamente. É um campo fascinante que está revelando novas perspectivas sobre nosso cérebro, cognição e identidade pessoal. E lembre-se, nossos cérebros são como flocos de neve. Nenhum é exatamente igual ao outro. E é isso que nos torna únicos e, de uma maneira especial, extraordinários. Agradeço a todos por nos acompanharem hoje nessa exploração esclarecedora. Se você gostou do episódio, não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhar seus pensamentos nos comentários e compartilhar este episódio com seus amigos. Agradecemos por dedicar seu tempo para mergulhar nessas curiosidades conosco. Cada dia é uma jornada e estamos felizes por você estar conosco nessa aventura. Com certeza estamos. Até a próxima. Continuem curiosos e, como sempre, com Explorando. Adeus, pessoal. Adeus! Essa exploração intrigante veio de um artigo intitulado Meu Cérebro Não Imagina Coisas. O que há de errado comigo? Por Marco Giancotti, publicado no Big Think em 11 de janeiro de 2024. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, a URL completa está na descrição do vídeo. Por enquanto é só, pessoal. Cuidem-se.